Não seja muito rápido em cair e se desencorajar, desanimar, quando enfrentar adversidades, pois elas podem ser exatamente o que você precisa para acender o fogo da sua fé. A adversidade e a dor são catalisadoras para alguns de nós, nos levando de uma fé morna a uma oração fervorosa. Para que a sua oração seja eficaz, ela precisa ter uma fé apaixonada por trás. Já percebeu como a intensidade e a sinceridade com que você ora quando tudo está bem e confortável em sua vida são muito diferentes daquelas quando você está passando por uma temporada de provação? Às vezes, precisamos ter a consciência de que o Senhor permite. Ele permite que certas coisas aconteçam conosco, permite que certos eventos ocorram para que possamos alcançar o próximo nível de oração e o próximo nível de fé. E o que você está passando pode não ser destinado a destruí-lo, mas sim a construí-lo. O que você está enfrentando não tem a intenção de arruiná-lo, mas sim fortalecê-lo. Para aqueles que têm fome, Ele é o pão da vida. Para os que têm sede, Ele é a fonte de água viva. Portanto, comece a confessar e declarar: Senhor Jesus, a vitória pertence a Ti. Senhor Jesus, sou vitorioso em Ti. Vou superar por causa de Ti, meu Deus. Jesus é o alicerce da minha vida, a ponte sobre águas turbulentas. Comece a confessar seu nome e declarar quem Ele é, a luz da minha salvação, minha grande bandeira de esperança, meu curador, o que abre caminhos, o santo, o leão da tribo de Judá. Jesus Cristo é o Alfa e o Ômega, o autor e o consumador. Ele é todo-poderoso, o Pai eterno. Talvez alguém esteja ouvindo agora e se encontre no meio de uma temporada desanimadora. Eu posso não saber quem você é ou qual é exatamente a sua situação, mas uma coisa eu sei. A Bíblia, em Hebreus, capítulo 10, versículos 23 ao 25, nos diz que para assegurarmos firmemente a confissão da nossa esperança, sem vacilar, porque aquele que prometeu é fiel. Devemos considerar como incentivar uns aos outros a amar e fazer o bem, não deixando de nos reunir como crentes para adoração e instrução, como alguns têm o hábito de fazer, mas encorajando uns aos outros, especialmente à medida que vemos o dia da volta de Cristo se aproximando. A Bíblia nos diz para encorajarmos uns aos outros, e é isso que eu gostaria de fazer hoje. Seja qual for a situação pela qual você está passando, entregue-a nas mãos de Deus. O Senhor tem a palavra final sobre a sua vida, e você precisa se segurar. Não desista, não solte, não ceda e não se desencoraje. Oro para que o Espírito Santo impeça você de olhar para a esquerda e para a direita, para que seus olhos possam olhar somente para Jesus Cristo. Romanos 8,37 diz: Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Você é mais do que um vencedor por meio de Jesus Cristo. Então, continue a acreditar que Deus o guiará. Continue a acreditar que Deus o fortalecerá. Não se desencoraje, não seja derrotado, mas permaneça firme na palavra e nas promessas de Deus, pois Ele disse: Nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Uma das regras de ouro do cristianismo é que você deve se proteger o tempo todo. E quando digo proteger, não estou falando de carregar uma arma, estou falando do que a Bíblia diz em Efésios 6,11, que devemos vestir toda a armadura de Deus para que possamos resistir aos planos do diabo. Estou falando de se proteger espiritualmente, permanecendo sob a cobertura divina do sangue de Jesus Cristo. Estou falando de deixar a palavra de Deus ser uma lâmpada para os seus pés. É isso que quero dizer com proteger-se o tempo todo. Você vê, como crentes, precisamos permanecer sob a proteção sobrenatural de Jesus Cristo, porque estamos em uma batalha. Eu não sei há quanto tempo você é salvo ou se foi criado na igreja,
Mas sei que ninguém está isento desta luta da fé. A Bíblia diz que o espírito luta contra a carne e a carne luta contra o espírito. Há uma batalha interna acontecendo, a batalha entre fazer a vontade de Deus versus fazer a sua própria vontade. É por isso que é uma luta orar todos os dias, é uma luta ler a palavra de Deus todos os dias, é uma luta ser um praticante da palavra, não apenas alguém que a ouve. É uma luta andar pela fé e não pela vista. Você e eu estamos lutando contra as muitas tentações deste mundo, lutando, às vezes, contra nossa própria carne, nossos próprios corpos e, é claro, lutando contra o diabo. Portanto, gostaria de lembrá-lo de se proteger o tempo todo. Não baixe sua guarda. A Bíblia, em Efésios 6, versículos 12 e 13, diz: Pois a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes do mundo tenebroso, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Não haveria necessidade de vestirmos toda a armadura de Deus se não estivéssemos em uma luta. É a armadura de Deus que nos ajuda a lutar contra as diversas entidades malignas do reino das trevas. É a armadura de Deus que nos permite resistir ao ataque do inimigo. E mais um trecho bíblico que gostaria de lembrar é 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, que diz: Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Você vê, andar pela fé requer que você lute. Você está lutando contra o que os seus olhos naturais podem ver e está escolhendo confiar na palavra de Deus. Quando você anda pela fé, está lutando contra aqueles que dizem que não é possível, que desencorajam você quando você anda pela fé. Está lutando contra as dúvidas e inseguranças que surgem em sua mente e sussurram: isso não é possível. Santos de Deus, lutem o bom combate da fé. Uma das coisas mais notáveis que Jesus disse enquanto esteve aqui na terra pode ser encontrada em João 15,15. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Quando leio este versículo, lembro-me de quando eu era jovem e ouvi pela primeira vez o louvor Que Amigo Temos em Jesus. Foi uma daquelas músicas que me levantaram durante uma temporada muito desencorajadora em minha vida. Permita-me recitar os versos dessa música inspiradora por um momento. Que amigo temos em Jesus? Todos os nossos pecados e dores levamos a Ele em oração. Que privilégio é carregar tudo a Deus em oração. Que paz nós frequentemente perdemos, que dor desnecessária suportamos, tudo por não levarmos tudo a Deus em oração. Temos provações e tentações, há problemas em todo lugar. Nunca devemos nos desencorajar, devemos levá-los ao Senhor em oração. Podemos encontrar um amigo tão fiel que compartilhará todas as nossas tristezas. Jesus conhece todas as nossas fraquezas. Levamos tudo ao Senhor em oração.